Deixou o céu pra me encontrar. Ali não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz
Graça e paz do Senhor, você que está nos ouvindo nesse momento, na sua casa, através do seu celular, na sua TV. Nós hoje estamos aqui, nos reunindo nesse lugar, nessa manhã, para que você, em qualquer horário que vá assistir esse momento de adoração, lembre a quem você pertence, lembre a quem somos, lembre a por que estamos aqui, né? A razão deste momento de adoração. O salmista Davi, ele dizia que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso fala sobre um momento de amor. Um momento de amor não como a gente viu nesses dias por celebração do Dia dos Namorados, mas é um amor que vai além do que qualquer enlace matrimonial. É um amor que vai além do que qualquer história que possa ser escrita, porque a Bíblia diz que chegará o dia que a gente entenderá por completo, não só por partes, porque aí chegaremos à altura de homens e mulheres perfeitos, e entenderemos o quão grande é esse amor de Deus e de Jesus por cada um de nós. O que podemos cantar nesse momento é nada mais que uma declaração de amor e respeito por tudo que Ele tem feito por nós, muitas vezes sem merecermos. Yeah.
nós te agradecemos, porque nós fomos abraçados pelo teu amor, nós fomos encontrados pelo teu amor, e o Senhor nos achou perdidos, o Senhor nos achou no lamaçal de pecados, o Senhor nos achou numa sepultura de morte, mas por causa do teu amor nós recebemos vida, e vida em abundância, vida completa, vida sem faltas. O Senhor nos preenche, e nesse relacionamento de amor nós somos dia a dia satisfeitos pelo Senhor. Obrigado, nós declaramos ao Senhor a nossa adoração, o nosso amor, a nossa paixão, o quão nós somos apaixonados pelo Senhor, e te pedimos que essa chama ela continue acesa para toda a eternidade, que possamos viver assim, apaixonados nesta vida, e que isso reverbere por toda a eternidade, que o teu nome seja glorificado através desta paixão e deste relacionamento, que a tua igreja, a tua noiva, possa estar valorizando, cada um de nós possamos estar valorizando essa relação contigo, o nosso noivo, que esse casamento perfeito, essas bodas aconteçam para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Que bom estar com você, mais uma celebração, mais um tempo de adoração. Você está na sua casa, onde você esteja nesse momento nos assistindo, você pode aí se conectar, né? Estar conectado à igreja, adorando ao Senhor Jesus, independente da distância geográfica. O Espírito Santo do Senhor, Ele é único, e Ele está aqui, Ele está aí, Ele nos conecta, Ele nos leva até o Pai. Então aproveita esse tempo para adorar o Senhor em família, para ter o seu tempo devocional, o seu tempo de devoção ao Senhor, em adoração ao Senhor. Eu quero, desde já, agradecer a Deus, né, por todo o movimento da igreja em oração, pelos irmãos que estão enfermos, estão se recuperando. Nós temos aí em plena recuperação a nossa irmã Geni, né, com seu esposo Ronaldo. Graças a Deus por toda a bondade do Senhor sendo derramada sobre a vida dela, pela recuperação da sua filha. Nós tivemos essa semana a nossa irmã Socorro, né, que vivenciou dias terríveis, assim, difíceis no hospital, né, mas por causa do nosso sistema, né, como funciona, mas graças a Deus ela já está em casa, se recuperando do procedimento que ela fez, e passa bem, está bem. Nós louvamos a Deus também porque a igreja está se unindo com tantos irmãos para clamar pela vida do diácono Israel, né? Nós temos nesses dias vivido dias de boas notícias, né? Ele tem se recuperado, a gente tem visto como o Senhor tem agido e a bondade do Senhor sendo derramada sobre o seu servo. Sabemos que essa bondade ela é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes ela não está relacionada à nossa vontade, mas nós descansamos nessa vontade do Senhor. Mas o que temos visto nesse dia é que o Senhor tem respondido às nossas orações, e cremos que em breve o seu filho pode estar de volta ao convívio da família, da igreja, servindo ao Senhor, e essas têm sido as nossas orações, esse tem sido o nosso pedido, mas logicamente nunca determinando algo para Deus, mas sempre usando a nossa fé para nos submetermos àquilo que é a vontade do Senhor. Então continuemos em oração por todos os nossos irmãos e irmãs, e também por esse tempo de vacina, né? Tantos irmãos recebendo aí a vacina, graças a Deus, que possamos aí ter dias mais seguros. Essa é a nossa oração. Mas nós também estamos agradecidos ao Senhor por esses 2 últimos dias, a quinta e a sexta-feira. Nós tivemos o nosso bazar, né, um bazar solidário que aconteceu lá no Jardim Jordão, ali encabeçado pelo pequeno grupo da família, e foi um tempo muito precioso, irmãos, muito precioso. A gente acompanhou, né, as fotos, as postagens, ligamos ontem, né, para o nosso irmão Volgran, a gente viu como isso se deu, e tanto o processo de comunhão entre os irmãos, como o processo de serviço às pessoas, né, Deus falou de forma maravilhosa, o seu amor foi demonstrado, né, o seu amor foi sinalizado, e toda a arrecadação do bazar vai estar sendo utilizada para abençoar ainda mais pessoas. Os valores serão utilizados para as ações sociais. Então a gente louva a Deus por isso. Isso tudo é um movimento de amor que o Senhor tem permitido a nossa igreja vivenciar, e que a gente possa avançar cada vez mais. Amanhã a gente dá continuidade a esse movimento de amor, porque amanhã, como toda segunda-feira a gente tem feito, nós vamos jantar com a nossa comunidade, vamos entregar um sopão às 18h30 aqui em frente ao templo da igreja, e nós vamos estar juntos
servindo as pessoas. Se você quer servir também assim, você pode nos procurar, a gente vai te escalar para você receber as orientações de higienização e participar desse processo de mesa, né, de serviço. Então, seja voluntário para servir, mas você também pode doar, pode abençoar o nosso sopão, né, concedendo ali 1 quilo de verdura, doando algum valor para que esse sopão nunca pare. Pelo contrário, a gente tem visto que a cada segunda o número de pessoas aumenta. Então a gente precisa se dedicar ainda mais nas doações para atender cada vez mais famílias. De fato, os testemunhos são muitos. A gente escuta, a gente ora antes de começar, a gente conversa com as pessoas à fila e a gente percebe como tem sido abençoador esse tempo de sopão. Mas na sequência, amanhã, depois do sopão, que acontecerá às 18h30, às 19 horas, nós vamos ter, a semelhança da segunda-feira passada, nós vamos ter amanhã também o nosso culto presencial. Então, nós ainda estamos aí sob efeito do último decreto, então nosso culto será até as 8 horas apenas. Então, 19 horas em ponto, a gente vai estar começando até as 20 horas, tendo tempo aqui de comunhão, de celebração, de pregação da palavra, e nós queremos convidar todos a estarem participando. Aqueles que puderem, venham com sua máscara, né, se higienizando, respeitando o distanciamento, e a gente vai estar aqui celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor em comunhão. Tá bom? Então amanhã a nossa celebração presencial, 19 horas. E durante a semana, amados, a gente sempre lembra aqui dos nossos pequenos grupos. Se você ainda não faz parte de um, participe de um pequeno grupo. Se você está assistindo essa live, você nem é membro da igreja, não congrega conosco, mas tem interesse, tem desejo de participar de um pequeno grupo de comunhão, onde nesse ambiente você vai ser cuidado, vai cuidar e vai ser cuidado, vai poder participar, vai poder servir as pessoas. Então entre em contato conosco, nós vamos estar direcionando você para um pequeno grupo, e assim nós vamos estar vivendo essa essência relacional da igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele derrame graça sobre sua casa, sobre sua vida, e que durante esse culto o Senhor continue falando ao seu coração. Hoje nós temos a segunda mensagem da série Siga-me, e eu quero te convidar a estar participando, atento, ouvindo aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que eu venho falar sobre a graça de contribuir. E eu gostaria de ler Mateus 10, 8, parte B. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E também nós vamos falar, eu venho falar também da parte do mesmo canto que nós vamos louvar daqui a pouquinho, que fala: aquele que me dá motivo para viver é o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar. Tudo que nós temos hoje na IB é motivo, só existe porque nós contribuímos, só existe porque nós dedicamos parte do nosso valor que chegou à nossa mão, porque o Senhor nos deu para a obra do Senhor. Então, você que foi presenteado pelo Senhor, pela dádiva de ter uma verba, que você possa contribuir para esse sustento da obra do Senhor. Pode ser com o seu serviço, com a contribuição, com oferta, com o dízimo, com a participação no sopão, com a contribuição no PVE. De qualquer forma, o seu serviço é válido. Que o Senhor possa tocar no seu coração e vir ajudar conosco. E você que está nos ouvindo, você pode orar também. Você, irmão, que também está ouvindo, que não pode contribuir com oferta, você pode disponibilizar o seu tempo de oração e orar pela igreja do Senhor. O Senhor quer convocar trabalhadores da forma que o Senhor tocar no seu coração. Ele convoca pessoas para servir. Quando nós ganhamos um presente, nós queremos mostrar esse presente para várias pessoas. Nós ganhamos a salvação. Algum dia alguém falou de Jesus para você e falou para Jesus porque teve uma igreja que foi até você para falar de Jesus. Alguém um dia foi tocado por Jesus através de alguém que se converteu através de uma igreja. Então, que você possa ser tocado também através das nossas palavras, através da nossa comunidade, e também possa ser tocado para servir, que o Senhor possa tocar no seu coração. Então, fale com algum irmão da nossa igreja,
Veja a forma como você possa contribuir e possa nos ajudar. Seja servindo, seja contribuindo, seja orando. Mas a sua contribuição é sempre bem-vinda. Venha louvar conosco agora, nesse momento. Nós vamos louvar o hino Aquele. E ele é aquele que põe fim em todas as nossas guerras. E ele também põe um limite ao mar. A gente não vê onde o mar acaba e nem onde ele começa. Mas ele não passa daquele limite. E ele também, naquele momento onde você está em depressão, onde você vê que não tem nenhuma saída, ele está lá com você. Então chame a ele. Se você está triste, convide ele para conversar com você. O Espírito Santo está aí junto com você. Convide ele. E também convide ele para reinar na sua vida. Esse é o momento de ele reinar na sua vida. Ele está convidando a você para fazer parte da sua vida. Faça uma oração agora na sua casa e diga: Espírito Santo, eu te entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida para servir ao teu reino. Eu entrego a minha vida para servir. Me mostre de que forma eu posso te servir. Amém. Aquele
Amado Pai, Senhor, nós te agradecemos grandemente, Senhor, porque o Senhor não olha para nós, o Senhor olha para o teu Filho, que através dele nos enxerga. Nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, pelos teus servos que se dedicam, Senhor, a te servir. Nós te agradecemos por esse dia, por esse culto, pelas vidas e por tudo que for feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção poder cantar ao Senhor esse cântico. Esse cântico tem embalado as minhas devocionais nesse tempo de dificuldade. Nós temos entoado ele em casa, violão no colo, a gente canta, a Gina canta, nós adoramos ao Senhor, porque de fato aquele que põe fim às nossas guerras é o mesmo que põe limite no mar, né? Aquele que faz o nosso coração se acalmar, né? E a gente descansa nessa calmaria que só podemos encontrar nos braços de Jesus. E nós queremos dar continuidade à nossa série de reflexões. Nós iniciamos domingo passado falando sobre discipulado, sobre seguir a Jesus. Intitulamos essa série de Siga-me, essa expressão tão emblemática e tão importante na época de Jesus. E eu quero continuar falando sobre isso com você hoje, nessa segunda mensagem dessa série, tá bom? Nós vamos, a partir do mês que vem, empreendendo uma jornada de discipulado. É uma caminhada durante 3 meses, julho, agosto e setembro. Vamos estar falando sobre discipulado intensamente. Vamos estar vivendo ainda mais e de uma forma muito mais intensa o processo de discipulado. Nós queremos ver cada irmão da nossa igreja envolvido num GD, num grupo de discipulado, onde nós vamos ter um ambiente de cuidado e de prestação de contas. Nós queremos incentivar isso para toda a igreja, para que a gente veja os irmãos crescendo, evoluindo nesse processo de discipulado. Nós vamos fazer isso a partir do mês que vem e então decidimos, durante esse mês de junho, explicar um pouco o que é isso, o que é o discipulado, o que é ser um discípulo, o que é seguir a Jesus. Porque às vezes a gente perde de tanto que se fala, tantas palavras que se falam, a gente perde o significado delas. E a gente está durante esse mês tentando falar um pouco sobre o que é isso, o que é seguir Jesus. Se você acompanhou a primeira reflexão dessa série, domingo passado, nós falamos aqui sobre esse chamado, essa frase mais esperada, essa frase almejada pelas crianças de Israel, pelos adolescentes de Israel, a expressão, a frase siga-me. Esse convite, essa convocação que o rabino fazia para o seu talmide, para o seu discípulo, e que Jesus se apodera desse processo judaico de discipulado, de formação de talmidim, ou seja, de discípulos. E Jesus se apodera disso, traz isso para o seu evangelho, para a sua vivência, e convida os seus discípulos a seguirem através dessa frase. A grande diferença que nós vimos domingo passado é que no processo de formação judaica, o talmide, ele precisa, ou seja, o discípulo, ele precisa merecer para poder ouvir a voz do seu mestre, do seu rabino, siga-me. No evangelho não, nós somos convidados mesmo sem merecer, nós temos consciência de que nós não merecemos, e o Senhor Jesus disse para cada um de nós, sigam-me. Sigam-me. E nós entendemos então que esse convite, essa convocação de Jesus é uma anulação da meritocracia, é uma anulação de toda a consciência de mérito. Nós conversamos sobre isso aqui domingo passado. Nós vimos que siga-me quer dizer um chamado à vida, à completude, à satisfação. Nós vimos que siga-me é um chamado a ressignificar todas as coisas. É Jesus mostrando que
tudo que acontece na nossa vida, a partir do chamado dele, tudo, sem exceção, vai contribuir para a formação de um discípulo de Cristo em nós, para a formação de Cristo em nós. Então tudo ganha um ressignificado, tudo é ressignificado, tudo ganha um novo significado, e o Senhor nos convida para isso. E nós vimos isso na primeira mensagem, mas hoje a gente decidiu falar de uma forma mais específica sobre características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque, amados irmãos, nós estamos vivendo num país que nós dizemos ser evangelizado, um país de cristãos. O último censo ofereceu para a gente um dado muito importante. Nós temos 81% da população brasileira que professa a fé cristã, entre católicos e evangélicos. Mas se professam a fé cristã, parte-se do pressuposto que esses cristãos são discípulos de Cristo. Só que é óbvio que isso não está correto. Não é essa quantidade de gente, porque se de fato nós habitássemos num país onde 81% da população seguisse Jesus, nós estávamos em outra realidade. Estávamos aí beirando o paraíso, uma vivência de amor, de harmonia, de cuidado. E não é isso que a gente vê, pelo contrário, a gente vê um crescimento alarmante da ignorância, da violência. A gente vê um crescimento alarmante da religiosidade e não do evangelho dentro da nossa nação. E isso é muito preocupante. E a resposta para essa pergunta, ou para a pergunta que seria: por que nós somos, entre aspas, 81% da população, os cristãos, e a gente não vê essa mudança avassaladora, essa mudança enorme dentro da nossa comunidade? A resposta está porque existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que estão na multidão e aquelas que estão entre os discípulos de Cristo. Isso não é de agora, isso sempre foi assim. Desde a época que Jesus começou a chamar as pessoas para o seguirem, a gente começou a ver que as expressões se repetiam, e grande multidão o seguia, e grande multidão o acompanhava. Ou seja, Jesus dizia para todos, independente, e tendo a convicção de que as pessoas não mereciam, ele convidava todos a o seguirem. Mas multidões o seguiam, mas nem todos eram discípulos. E é sobre isso que a gente quer falar. Durante essa reflexão, não fique pensando em alguém ou terceiros. Traga para você, faça um autoexame. Você faz parte do grupo que anda com a multidão, ou você consegue se identificar como um discípulo de Jesus, como aqueles que seguem a Jesus num processo de discipulado? Deixa eu dar para vocês algumas características. Eu quero ler o texto base com você nesse momento, que está lá em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia aí com a sua família e leia esse texto, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. É um texto bem conhecido, que particularmente eu gosto bastante, e que para mim nesse texto está inclusa a maior revelação do Evangelho, a maior revelação que nós podemos ter do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? O que andam falando de mim por aí? Essa é a pergunta de Jesus. O que andam dizendo a meu respeito? Verso 14. E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: abençoado, bem-aventurado és tu, Simão, pois não foi carne e sangue que te revelou alguma coisa, mas o meu Pai que está nos céus. Você é bem-aventurado, Pedro, porque esta afirmação não pode ter vindo da tua carne, não pode ter vindo do teu intelecto, mas quem te revelou isto
foi o próprio Pai que acabou de te usar e usou a tua boca para declarar a maior revelação do Evangelho. Que revelação é essa? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Filho de Deus que veio habitar entre nós e veio para ir até a cruz do Calvário por cada um de nós, ressuscitando ao terceiro dia, garantindo para aqueles que decidiram ser seus discípulos e também ressuscitarão. Amados, esta é a grande revelação. Mas o que está incluso aqui, o que está permeando esse ambiente aqui, nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, é justamente o fato daquela grande multidão seguir Jesus e não o conhecer. Seguir Jesus, mas não saber quem de fato Jesus é. A primeira característica de um discípulo de Jesus é conhecê-lo, porque a multidão reconhece que existe um poder sobre Jesus, mas só os discípulos conhecem quem de fato Jesus é. Essa é a grande diferença. A multidão consegue reconhecer que há uma autoridade, há um poder, há algo diferente sobre a vida de Jesus, por isso que eles seguem Jesus. E nesse processo de seguir Jesus, eles identificam Jesus como profeta, como João Batista, que foi um grande profeta da época daqueles homens ali, como o próprio Jeremias, o próprio Elias, grandes profetas de Deus. E eles reconhecem então que sobre Jesus há um poder de profecia, há um poder de pregação, há uma mensagem de Deus. Eles conseguem encontrar algo divino em Jesus, eles conseguem perceber algo divino sobre Jesus. Mas é na expressão emblemática de Pedro, de um discípulo que representa os discípulos ali, que nasce a verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão de Pedro mostra para nós que aqueles que são discípulos de Jesus sabem de fato quem Jesus é, porque conhecem Jesus. Isso parece ser simplório, mas não é. De fato, amados irmãos, nós estamos vivendo dias muito parecidos com aqueles lá. Porque a gente tem uma grande multidão hoje que reconhece que há uma divindade, que há um poder divino, que há algo diferente sobre Jesus, mas que não o conhecem na relação. O Salmo 19 diz que para a gente reconhecer que existe um Deus, é só a gente contemplar os céus, por exemplo. Os céus proclamam a glória de Deus, anunciam, os firmamentos anunciam as obras das mãos do Senhor. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer animal irracional pode reconhecer que há algo diferente, porque para reconhecer que existe algo diferente, que existe algo maior, que existe um poder maior, basta simplesmente a contemplação. Para a gente reconhecer que existe um Deus, basta simplesmente contemplar tudo que já foi criado. E a gente cai diante dessa contemplação e a gente pode dizer, de fato existe um Deus. Para reconhecer, basta contemplar. Mas para conhecer, é necessário relacionar. Falta relacionamento, falta vivência, falta comunhão, falta caminhar com Ele, nele, em Jesus. Eu acho interessante porque a Bíblia, e ainda ontem eu falava isso para uma pessoa, nós perdemos ontem um pastor no Jordão, uma pessoa muito querida de muitos, e eu conversando com uma ovelha desse pastor, essa ovelha dizia que não dava para entender como Deus faz, e estava revoltada porque não conseguia entender, porque Deus não leva um marginal que essa semana ceifou a vida de uma pessoa da nossa comunidade, mas Deus decidiu levar um pastor, um homem de Deus, alguém que se dedicava à comunidade, e ela estava revoltada e expressava isso. E eu estava dizendo para ela, esse é o grande problema, é que quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem a presunção de que a gente vai entendê-lo, enquanto a Bíblia nunca nos disse que a gente ia entender Deus, mas a palavra, o profeta Osés, por exemplo, nos convida a conhecê-lo. Conhecer Deus é a caminhada discipular, conhecer Jesus é essa caminhada do dia a dia, onde a revelação de quem Ele é vai chegando ao nosso coração pela relação, pelo discipulado. Enquanto eu estou indo para a igreja num processo contemplativo para adorar o Senhor, e
Enquanto eu consigo contemplar e enxergar Deus em tantos lugares, a minha relação, ela não vai passar de uma experiência com o divino. Mas quando eu passar a me relacionar com esse Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, aí sim, a minha experiência se torna em vivência. E nós temos uma igreja no Brasil cheia de experiência do poder de Deus, de manifestação do poder de Deus. Uma igreja cheia de milagres acontecendo. Pessoas subindo morro, descendo morro, com tijolo na cabeça, agradecendo as bênçãos que receberam, mas que não existe relacionamento. Porque para perceber que Deus faz, que Deus opera, que Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, que Ele derrama a sua bênção sobre as pessoas, independente de quem elas sejam, para reconhecer isso, basta contemplar o que Ele está fazendo no dia a dia. Mas o convite para o discipulado não é para reconhecer que Jesus tem o poder de profetizar, mas é para conhecer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso só é possível através de um relacionamento com Ele. E essa é a caminhada de discipulado. Faça uma avaliação, uma autoanálise, olhe para dentro de você. Como é essa sua relação com o Senhor Jesus? Porque tem igreja que até no nome da sua placa fala do poder de Deus. Porque estão muito mais preocupados em se aproximar de Deus pelo seu poder e não pela relação de filho e pai. Porque Lúcifer se torna Satanás porque ele almeja o poder de Deus e não a relação. Então nós temos no nosso ambiente brasileiro uma multidão que almeja pelo poder, assim como Lúcifer almejava pelo poder. E nós temos um grupo de irmãos piedosos que estão simplesmente na caminhada para poder querer se tornar como Jesus é. Esse grupo que não se aproxima pelo poder, mas achega-se pela relação, esse grupo recebe o nome de discípulos, porque eles estão conhecendo quem Jesus é, através do relacionamento. Então essa é a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, é conhecê-lo, porque a multidão reconhece, mas só os discípulos podem conhecê-lo. A segunda característica, e guarde isso no seu coração, anote que para mim é uma das características mais latentes, para identificar hoje quem é quem no meio dessa grande multidão. A multidão se importa com aquilo que Jesus pode fazer, ou aquilo que Jesus pode dar, oferecer. Os discípulos seguem Jesus por quem Ele é. A revelação, por conhecer quem Jesus é, simplesmente faz com que os discípulos estejam agora empreendendo nessa caminhada. Eu descobri quem Jesus é, por isso eu sigo. Então a multidão era muito comum se reunir em torno de Jesus para ver multiplicação de pães e peixes. A multidão se reunia em torno de Jesus para poder ser saciada na sua fome, nas suas necessidades. Enquanto nesta conversa aqui de Jesus com os discípulos, a expressão que sai da boca de Pedro declara então qual é a maior motivação para os discípulos seguirem Jesus. Por que vocês me seguem? Porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que vocês me seguem? Porque nós encontramos no Senhor Jesus a satisfação para nossa alma, o preenchimento do vazio que nós tínhamos e que nossos antepassados tinham, que era o desejo pela eternidade. Como o escritor de Eclesiastes diz, esse vazio existencial que todo ser humano tem, que é o anelo pelo eterno, o anelo pela eternidade. E só o Senhor, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode preencher. Então quando nós estamos no Senhor, nós estamos satisfeitos, nós estamos plenos. É sobre isso que Jesus conversa em João capítulo 14, quando ele fala para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Ou
Ou seja, Jesus é a expressão exata do Pai, e em Jesus nós preenchemos o vazio existencial, que era o vazio de eterno, o desejo pela eternidade. E quando aqueles discípulos falam, tu és o Cristo, o Filho de Deus, eles estão falando de algo que é eterno, e por isso nós te seguimos, porque só no Senhor nós encontramos essa satisfação para esse vazio existencial. Qual é o grande problema hoje da igreja e de tantos e tantos irmãos? É porque há uma procura por satisfação em outros ambientes, em outras ambiências, em outras pessoas, no líder, ou seja lá quem for. Mas quando nós olhamos para Jesus como o desejado das nações, como aquele que é o anelo da nossa alma, e nós o seguimos simplesmente para que Ele seja o nosso Cristo, o nosso Senhor, nós somos plenamente satisfeitos nele. E de fato, amados, esse é um desejo dos discípulos. E nós temos uma multidão hoje que seguem Jesus, ou que estão atrás do Jesus que pode dar alguma coisa. Aquela mesma multidão daquela época é a multidão que está hoje também permeando as nossas ambiências, atrás de bênçãos. É a quarta dos milagres, é a quinta-feira da libertação, é a sexta-feira do contra-cheque ungido, é o sábado dos empresários. E aí tome culto para poder satisfazer, para poder oferecer para as pessoas algo que elas possam ver como expressão do poder de Deus. E templos lotados, réplica de Templo de Salomão. E a gente vai vendo isso acontecendo no nosso meio, e essas pessoas vão entrando na estatística do censo como se elas fossem cristãs de verdade. Porque elas recebem o nome por causa de uma religião chamada cristianismo, elas recebem o nome de cristãs. E elas entram nesse grupo, nesse seleto grupo de 81% da população do Brasil. Os discípulos, então, por serem satisfeitos em Jesus, eles se movimentam de forma ofertante. Porque eles aprendem, então, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando eu disse para você que essa daqui é uma das características mais latentes para a gente diferenciar quem é quem nos dias de hoje, é porque isso é perceptível dentro das nossas igrejas. Eu falava essa semana para um grupo de irmãos, nós dividimos então a igreja em dois grupos, a multidão e os discípulos, que a gente poderia também nomear da seguinte forma: o grupo daqueles que são imaturos, que se movimentam na perspectiva do seu anseio para poder ter alguma coisa, para poder obter alguma coisa, e tratam a igreja como um mercado e o culto como prateleiras que oferecem algo que eles querem, seja música boa, seja pregação boa, seja o que for, testemunho, coreografia, eles vão lá e eles consomem aquilo ali. Mas tem aqueles que são os discípulos, que podem ser chamados também dos maduros, aqueles que entenderam a caminhada cristã, e que a caminhada cristã, o discipulado, a estrada do discipulado, não se trata em obter recursos para si, mas de entregar o que já se tem. E se movimentam sempre na ideia de ser bênção, independente se vão ser abençoados ou não, independente se vão ser reconhecidos ou não. A devocional de hoje fala sobre isso. Nós, os que somos os discípulos de Jesus, nós não servimos esperando algo em troca ou expressões de gratidão. E nós temos uma igreja assim, de irmãos que estão o tempo todo querendo ser percebidos, porque ninguém liga para mim, e são desonestos, se afastam da comunhão da igreja. E principalmente no tempo como esse que estamos vivendo, de pandemia, onde nós devíamos estar muito mais unidos, se afastam da comunhão e dão desculpas para depois falar que ninguém ligou, que ninguém visitou. São desonestos porque são imaturos. Mas nós temos um grupo de irmãos que estão para oferecer, que não perdem tempo com as suas carências, mas estão resolvidos porque são plenos em Jesus.
estão satisfeitos em Jesus e se movimentam dessa forma, de forma plena, para oferecer, para ofertar. Observe a você, faça um autoexame. Você faz parte do grupo da multidão, porque a multidão é aqueles que reclamam quando não são atendidos, reclamam quando não são percebidos, reclamam quando não são realizados naquilo que a igreja oferece como produto. É a multidão. Eles reclamam. Os discípulos são aqueles que adoram, são aqueles que decidem adorar Jesus, independente das circunstâncias. As circunstâncias não mudam o movimento do discípulo. Ele é um adorador, independente das questões. Quem você é? Você depende das circunstâncias para se encaixar em um desses grupos aqui. Você é multidão. Se você só reclama, é multidão. Se você consegue adorar independente das coisas, você é um discípulo. Porque a multidão exige, é exigente, determina. A multidão faz de Deus o seu servo. A multidão é senhor de um Deus que ela mesma criou. E ela determina para esse Deus, ela exige desse Deus. Os discípulos agradecem, andam de forma grata. E gratidão é uma das principais características de um discípulo de Jesus. A multidão consome, é consumista. Os discípulos, eles ofertam, eles entregam. Analise a sua vida. Analise você, faça o autoexame. Não pense em terceiros. É com você que o Senhor Jesus está falando. De que grupo você faz parte? E eu quero encerrar aqui com a última característica. Guarde isso no seu coração. A multidão anda sem sentido. Discípulos vivem com propósito. Eu vou repetir isso para ficar no seu coração. A multidão anda sem sentido algum. Discípulos vivem com propósito. Enquanto, amados irmãos, para a multidão tanto faz saber quem Jesus é. É João Batista, é Jeremias, é Elias, sei lá, é um dos profetas. Tanto faz, para a gente pouco interessa. A gente não está nem aí. Não existe sentido, não existe propósito na caminhada da multidão. Os discípulos recebem a revelação de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos vivem com propósito, eles sabem por que estão seguindo Jesus. Tem propósito, tem destino na vida. O apóstolo Paulo vai caracterizar essa multidão em Efésios capítulo 4, versículo 14, como aqueles que são fáceis de ser enganados e levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer ensinamento, se está chovendo bênçãos, se está abençoando as vidas, vamos lá. Qual é a igreja onde o negócio está acontecendo? Qual é o movimento onde está acontecendo? É naquele morro dali? É no outro morro lá? Qual é o morro onde o Senhor está operando? Onde Ele está derramando? Não tem sentido algum, não tem direção. Vamos para onde Ele está operando e derramando alguma coisa. Essa é a multidão. E eles são levados porque alguém grita de lá: é aqui que ele está, aqui é a casa de Deus, ele está operando. E a multidão segue para lá, e aí vai para outra igreja, é outra placa denominacional, e é outro líder ungido, que ele chega com status de popstar, e ele fala que é lá que está operando. E a multidão agora, como rebanho, como uma manada, vai-se embora para outro canto. Sem sentido algum, não há direção, não há objetivo, não há propósito, não faz sentido. Os discípulos estão olhando para Jesus e estão seguindo Jesus, porque encontram significado na eternidade que Jesus oferece. Quem você é, discípulo ou multidão? Certa vez Jesus contou uma parábola do semeador. Está lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Ele está na praia com as pessoas, com os discípulos, com a multidão. Ele sobe no barco que está na beira da praia, e do barco ele começa a ensinar para todos que estão na beira da praia.
E ele começa a falar sobre essa parábola e diz que o semeador ele saiu a semear e ele lançou a sua semente pelo caminho, mas as aves vieram e comeram. Depois algumas sementes caíram entre as rochas e essa semente agora se tornou a planta, a árvore que foi crescendo sem raízes. Então ela foi logo consumida porque não tinha raiz. E aí ele continua contando a parábola e diz que a semente caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram aquela semente e ela não pôde produzir, mas chegou um determinado momento que a semente foi colocada em boa terra, essa terra produziu, frutificou, e Jesus vai falando sobre isso. A multidão está escutando, os discípulos estão escutando, estão todos ali. De repente os discípulos chegam para Jesus e perguntam, Mateus capítulo 13, versículo 10, por que o Senhor fala assim por parábolas? Porque o Senhor está ensinando por parábolas. E Jesus arremata no versículo 11, Mateus capítulo 13, para que eles, a multidão, ouvindo, não entendam, mas para que vocês, discípulos, entendam, porque a vocês foi revelado os propósitos de Deus. Discípulos recebem a revelação de quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Discípulos andam com propósito. Discípulos sabem porque estão seguindo Jesus. Discípulos se movimentam na satisfação de saber que há simplesmente duas coisas a fazer: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como deve amar a si mesmo, como ama a si mesmo. E discípulos vão se movimentando neste propósito. O que importa é amar a Deus, o que importa é amar pessoas, o que importa é amar a Deus, o que importa é amar pessoas. Mas a doutrina da igreja tal diz isso. O que importa é amar a Deus, o que importa é amar as pessoas. Mas há um novo ensinamento naquele monte, está derramando bênção, está fazendo acontecer. O que importa para mim, eu sou discípulo, eu não sou multidão, é amar a Deus e amar pessoas. Mas você não sabe a bênção que você precisa, a cura que você precisa, a libertação, o emprego. A tua empresa vai crescer se você for para determinado lugar. A minha resposta para você é: eu já estou completo, já estou satisfeito, não me movimento pelas minhas carências. Importa para mim é amar a Deus e amar o próximo. Isso é a percepção de um discípulo, isso é a caminhada de um discípulo. É isso que nós chamamos de discipulado. Entrar numa estrada para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Talvez você, ouvindo essa reflexão hoje, e de forma muito honesta, de forma muito sincera, fez um autoexame e se enxergou no meio da multidão. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Mateus capítulo 5, versículo 1. O início do Sermão do Monte. Jesus está se preparando para pregar o seu maior sermão já relatado nas Escrituras. O texto nos diz, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus vê a multidão. E perceba, isso aqui está claro, existem dois grupos. Ele vê a multidão, mas se aproximam dele os seus discípulos. Dois grupos claros aqui. A grande questão aqui, a boa notícia para você, para todos nós, é que é da multidão que Jesus extrai os seus discípulos. Porque ele vê a multidão. Talvez, com toda a convicção e nada de talvez, a multidão é aquele grupo que não consegue enxergar Jesus e ver Jesus. Porque eles viram João Batista, eles viram Jeremias, eles viram Elias, eles viram os profetas, mas não viram quem Jesus de fato é. A multidão comete esse pecado, mas Jesus não se engana, ele vê a multidão. E ele faz da multidão os seus discípulos. É ele que chama dentre a multidão os seus discípulos. É ele que vai ensinando, e aqueles que abrem o coração para a revelação de quem Jesus é, esses decidem se tornar um discípulo de Jesus.
decidem entregar a vida a Jesus, decidem sair da estrada da multidão que não tem destino, que não tem norte, que é qualquer lugar onde qualquer doutrina fala. Eles saem dessa estrada e eles passam para a estrada do discipulado. E eles entram na jornada do discipulado e querem seguir Jesus porque tem objetivo, tem destino, sabem que o fim é a cruz que vai dar início à eternidade. E eles vivem com propósito. Dentre a multidão, o Senhor Jesus, ele vai revelando ou se revelando quem ele é. Porque entre as multidões que estão sendo chamadas, poucos serão escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sei que existe um cunho teológico pesado em cima dessa expressão. E daqui existem linhas teológicas que discutem há séculos e séculos sobre escolha ou decisão pessoal. Mas entenda uma coisa aqui. Entre a multidão toda está sendo chamada. Aqueles que sinalizam, aqueles que recebem a mensagem, aqueles que entendem o que Jesus está falando, aqueles que entendem que Jesus não é Elias, que Jesus não é Jeremias, que Jesus não é João Batista, e sem nenhum menosprezo a essas figuras bíblicas, mas entendem que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles que entendem isso, recebem essa revelação, esses são os escolhidos. Aí está a expressão da graça do nosso Deus, que faz com que Cristo seja manifesto, a sua verdade seja manifesta, para que as pessoas saiam do grupo da multidão e passem a formar o colegiado, o grupo dos discípulos de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero que você faça essa oração. Não só todos que estão em casa, mas todos que estão aqui do Ministério do Louvor. Eu quero pedir a todos que venham para adorar e venham orando. Venham colocando o coração diante do Senhor. Pode se aproximar. Nós vamos encerrar cantando uma canção. Mas vamos todos colocar nosso coração diante do Senhor. Fazer a oração que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração. E nós queremos te pedir nesse momento, Senhor Jesus, para fazer essa sondagem em cada um de nós. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Som do nosso coração. Nós queremos ser honestos, não viver de forma iludida, ilusória, mas ser honestos. Qual é a nossa realidade? Denuncia, Espírito Santo, a cada um de nós nesse momento. Nós fazemos parte do grupo da multidão, ou nós somos de fato discípulos de Jesus? Denuncia isso no nosso coração. Enquanto nós vamos cantar essa canção, denuncia em nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho do discipulado de Jesus, pelo caminho da eternidade. Vá em cada lado nesse momento. Toca os corações, as famílias. Tira as pessoas do grupo grande da multidão e transporta essas pessoas para o grupo seleto de discípulos. Em nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Nós oramos e cremos que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te seguir. Eu quero te servir, Senhor. Fazer tua vontade.
vontade. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, dedicar minha vida pra que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória ao teu nome. Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, Teu discípulo, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, pra que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Essa oração que foi feita por nós nesse momento é uma escolha consciente. Nós queremos te seguir como discípulos e não como multidão. E nós queremos pedir nesse momento que o Senhor esteja selando esse compromisso que assumimos com o Senhor. Tantos que estão fazendo essa oração nesse momento, coloca a tua mão sobre este compromisso, porque nós não queremos abrir mão de ser discípulos do Senhor, porque nós queremos te conhecer e prosseguir te conhecendo cada vez mais. Nós queremos te seguir não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. O Senhor nos deu tudo o que precisamos. Nós queremos te seguir, Jesus. Nós queremos te seguir porque no Senhor nós encontramos propósito. Nós não andamos sem rumos, sem nortes, mas no Senhor nós temos satisfação, objetivo e propósito na vida. Nós queremos te seguir como discípulos do Senhor Jesus. Derrama a tua graça sobre nós e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus e a comunhão com o seu Santo e doce Espírito seja com todos que estão aqui, todo o povo de Deus que está acompanhando esse culto, que está celebrando ao Senhor, todos que estão espalhados por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.